foi muito abençoado no seminário de dons. Então nós vamos fechar com chave de ouro hoje a este respeito, amém? Em nome de Jesus. E eu fico muito feliz porque durante a semana, numa terça, numa quarta e numa quinta, a gente estava com casa lotada. E a gente tem lotação máxima, sabe para quê? Para aprender do Evangelho, para aprender da palavra. Isso me faz ter vontade de todo mês fazer um seminário diferente. Amém? Em nome de Jesus. Porque eu não quero vocês formados em algo que vai roubar o Espírito Santo de vocês. É tão fácil você perceber quem não é cheio do Espírito Santo. Quem não é cheio do Espírito Santo não aguenta ficar na palavra. Quem não é cheio do Espírito Santo, coloca o culto em último caso, chega atrasado, não dá atenção para as coisas, não consegue. Quem é cheio do Espírito Santo queria que tivesse culto todos os dias, sim ou não? Todos os dias, e todos os dias ia estar junto, sabe por quê? Porque não existe nada mais importante na vida, não existe trabalho mais importante, não existe nada mais importante do que as coisas do Espírito. Quem é cheio do Espírito Santo quer estar todo dia junto. A Bíblia fala que o povo de Atos dos Apóstolos se reunia todos os dias e partia o pão todos os dias. A Bíblia fala que eles se reuniam no templo e nas casas, e assim nós queremos ser em nome de Jesus. Diga, nós não estamos inventando nada novo, nós só estamos voltando ao original. E esse é nosso coração, em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra, dá uma salva de palmas, pode se assentar. Glória a Deus. Eu estava perguntando ao Espírito Santo, como a gente terminaria essa maratona que a gente vem a respeito da pessoa do Espírito, durante todos esses dias. E aí o Senhor me trouxe esse texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19, que o apóstolo Paulo está falando aos de Tessalônica, da igreja de Tessalônica, igreja a qual Paulo abriu, Paulo multiplicou. Se existia um ministério itinerante, eu vou falar de novo para que você guarde bem e não seja enganado por aí. Se existia um ministério itinerante, eu vou falar mais uma vez para que você guarde bem e não seja enganado por aí. Se existia um ministério itinerante na Bíblia, era o de Paulo. E Paulo viajava para ensinar as igrejas que ele ganhava, que ele plantava e que ele transformava e que ele se preocupava mandando cartas. Se fosse nos dias de hoje, Paulo ia mandar o quê? WhatsApp, sim ou não? Seria mais intenso? Muito mais. Hoje é muito mais fácil. Na época a carta tinha que ir a cavalo. Imagina quanto tempo demorava para uma carta de Paulo chegar até a igreja dele. E ele tinha que mandar muitas vezes a carta acompanhada de um discípulo. Então ele falava para o discípulo que ele mesmo havia ganho e que ele mesmo havia formado. Veja que não existe vida hollywoodiana de pregador itinerante aqui. Vocês pegaram? Então ele mandava um discípulo que ele mesmo ganhava e falava, vá até a igreja tal, e ele mandava uma carta, receba o meu filho na fé. A igreja recebia com bom grado, ele levantava os pastores que iam ter zelo com a obra, que iam cuidar da obra, que iam se apaixonar pelas pessoas, que iam cuidar com amor das pessoas, que iam multiplicar as pessoas, e dentro de todo o trabalho dele, ele dava continuidade de multiplicação através dos seus discípulos. Olha que coisa linda, Jimmy. Quanto será que era o cachê do apóstolo Paulo para as igrejas dele? Ou será que ele falava que se não fosse de avião ele não viria, que nem eu ouvi essa semana? Então, o que acontecia? O apóstolo Paulo enviava e se preocupava, e ele está falando com a igreja de Tessalônica, preocupado com a igreja de Tessalônica, em que eles não percam aquilo que eles receberam. Olha que lindo o nosso coral, gente. Uma salva de palmas para o coral, que bonitos. E eles estão afinadérrimos, viu? Afinadérrimos. Felipe está fazendo um bom trabalho, hein? Quem quiser entrar no coral, só falar com aquele grande homem de Deus, fica de pé, Felipe. Fica de pé, Felipe. Fica de pé, Felipe. E, gente, o apóstolo Paulo se preocupava. Ele tinha zelo. Ele se preocupava se os filhos na fé estavam querendo realmente colocar em prática o que eles aprendiam, ou se eles só estavam entrando no ouvido e saindo no outro, ou se eles estavam colocando as coisas do mundo na frente e ofuscando a palavra de Deus, se eles estavam colocando os interesses pessoais, sejam eles profissionais, sejam eles financeiros, à frente das coisas de Deus. O apóstolo Paulo brigava, era brabo. Ele ficava muito preocupado, Vandinho, muito preocupado. Ele ficava assim, será que você está vivendo? Será que você está pondo em prática? Será que você está aprendendo? Será que você está multiplicando? Será que você não está acomodando? E todas as cartas pastorais, nós chamamos de cartas pastorais na teologia, do apóstolo Paulo, ele está
tentando trazer a igreja dele, que ele ganhou, que ele amava, e ele fala: meus filhinhos, por quem sinto dores de parto. Um homem falando isso. Ou seja, ele sofria quando ele via que os filhos na fé estavam indo por outro lado e não estavam vivendo aquilo que ele ensinou. Nunca teve negociação no ministério do apóstolo Paulo. Paulo era outro nível de glória. Irmão, repete comigo: Paulo era outro nível de glória. E que nós cheguemos perto disso em nome de Jesus. Porque o cara era o cara. Ele sabia que ele tinha que sofrer pelo nome de Jesus, então para ele nada mais importava. E ele, como ele mesmo dizia, todo o resto que ele tinha ganho no mundo, a sabedoria, o conhecimento, a grana, a riqueza, tudo era colocado como esterco. O apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19: não apagueis. Se eu puder colocar um nome nessa palavra, vai ser exatamente esse nome: não apaguem o Espírito Santo. Para o seu irmão e fala: não apague. Diga: não apague o que você recebeu. Não apague aquele que você recebeu. Não apague aquele que quis viver dentro de você. Não apague aquele que quis viver através de você. Não apague aquele que quer ser Deus através de você. Não apague. E ele começa dizendo: não apagueis o Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas. Tudo que você receber, tudo que você vê, tudo que você aprender, julguem e retenham o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal, tira da vida de vocês o mesmo Deus da paz, que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados. Diga: seja conservado. Diga que eu seja conservado, íntegro, irrepreensível, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós sejamos conservados na vinda, conservados irrepreensíveis, conservados mantendo o Espírito Santo e não apagando o Espírito Santo, conservados esperando a volta dele. Quem aqui espera a volta de Jesus? Que nós sejamos conservados neste lugar, esperando a volta dele, mantendo. E como seremos conservados? Mantendo a chama acesa. É mais ou menos como se a gente tivesse acendido uma vela e a vela automaticamente fosse se apagando, e a gente fosse lá e acendesse de novo, ou a gente fosse lá e colocasse uma outra cera para ela ficar mais forte, e a gente pudesse dar continuidade nisso. Ele diz: não apagueis, não apaguem o Espírito Santo. Não deixem o Espírito Santo se apagar da vida de vocês. Não deixe o brilho do Espírito Santo se apagar da vida de vocês. Não deixe o brilho, a luz do Espírito Santo se apagar da vida de vocês, para que vocês se mantenham conservados na vinda. Para que vocês não se distraiam com o mundo, com as coisas que o mundo dá, com as coisas que o próprio Espírito Santo te deu. Ora, quantas pessoas entraram aqui? Se você fizer uma retrospectiva da sua vida, você vai ver que todo mundo entrou aqui interessado em alguma coisa. Todo mundo vem para Deus interessado. O problema não é chegar em Deus interessado, Ele sabe que nós somos interesseiros. O problema é permanecer em Deus interessado naquilo que não é dele. E quando Ele nos dá e nos abençoa, nos dá lugares bons na sociedade, respeito, empregos bons, salários bons, coisas boas, e a gente começa a colocar todas essas coisas, ou os nossos títulos, os próprios títulos muitas vezes ministeriais, na frente do Espírito Santo, e vamos deixando ele se apagar. E aí já não temos mais a mesma vontade de cultuar, não temos mais a mesma vontade de estar em comunhão, não temos mais a mesma vontade de aprender, aquela sede, aquela fome, e tudo isso depende do quê? De manter o Espírito Santo aceso. Quem anda comigo, perto de mim durante a semana, sabe que eu sou uma pessoa normal, faço coisas de pessoa normal. Mas o tempo todo eu fico ligado nas coisas do Espírito. Por quê, gente? Porque eu não quero que ele se apague, porque a única coisa que me faz e que me mantém conservado na vinda é o Espírito Santo. Ele é o óleo que aquele povo não comprou. Ele é o óleo que aquelas virgens não tiveram reserva. Ele é aquele que lubrifica a nossa vida, que faz com que nós possamos nos desenvolver, como o próprio apóstolo Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação, que faz com que a nossa salvação possa se desenvolver. O problema é que um monte de crente se converte, muitas vezes recebe o Espírito Santo, não mantém, deixa ele se apagar e começa a involuir ao invés de evoluir. Aí começa a fazer amizades com falsos crentes, começa a se juntar com falsas pessoas que não vivem o Evangelho e começa a acontecer uma involução. Ou seja, ela começa a ser retardada no processo ou na corrida.
e começa a se tornar uma retardatária no processo ou na corrida. Automaticamente o ego começa a crescer e as pessoas começam a se afastar. Por quê? Porque aí a desculpa para tudo aquilo que ela mesma deixou acontecer vai ser colocar a culpa em outras pessoas ou no ministério. E não é isso que nós queremos que aconteça nas nossas vidas. Levanta as mãos para o céu bem alto e fala: Pai, eu rejeito isso da minha vida em nome de Jesus. E ele termina assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a alma e o corpo sejam conservados, não só o espírito, mas a alma e o corpo, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele termina dizendo assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é aquele que te chamou, começou a grande obra na sua vida e é fiel para terminar, desde que você se mantenha conservado. Olha para o seu irmão e fala assim: você precisa ser uma conserva de Jeová. Amém? Tudo que a gente tem recebido nesses tempos, nesses dias, a gente veio aqui, a gente recebeu a oração com imposição de mãos, muitos foram cheios do Espírito, muitos tiveram experiência com o Espírito Santo. Durante a semana teve gente que saiu curando, teve gente que saiu declarando, teve gente que saiu profetizando. Aqui já começou a acontecer, mas como que nós mantemos, como que nós vamos manter isso aceso, essa chama acesa? Ah, bispo, a gente precisa ter um culto desse toda semana, precisa ter. Não, nós precisamos ter todos os dias, todos os momentos, todas as horas. É a única forma de ter isso, é ser cheio do Espírito. A única forma de ter isso é manter o espírito aceso. É o tempo todo estar preocupado se a chama está apagando ou não. Eu lembro daquela chaminha da velhinha do bolo, que a gente apaga, às vezes sopra, ela apaga e daqui a pouco ela pega de fogo de novo. Eu creio que o Espírito Santo é desse jeito na nossa vida. Às vezes a gente dá uma mancada, apaga, ele pega fogo de novo. A gente apaga, ele pega fogo de novo. A gente apaga, ele pega fogo de novo. Mas chega uma hora, irmão, que é a gente que precisa acender. Sabe, chega uma hora, eu gosto quando a Bíblia compara o Senhor a uma águia, porque a águia, quando ela está criando seus filhotes, ela voa, e ela tira os seus filhotes. Primeiro ela constrói um ninho num lugar muito alto, num penhasco muito alto, aí ela faz um ninho todo confortável, mas antes do conforto, das plumas, do algodão que ela coloca no ninho para que o ninho seja macio, ela deixa espinhos no ninho. E por que ela deixa os espinhos embaixo do algodão? Porque à medida que o filhote for crescendo e se tornando pesado de tanto comer, ele não vai se acomodar. Então ele vai criando peso e aquele algodão vai ficando mais magrinho e o espinho vai cada vez mais aparecendo. Automaticamente vai tirando o comodismo daquela ave, vai forçando aquela ave a se levantar, porque ela não foi feita para ficar deitada no ninho, ela foi feita para voar. Então a mãezinha, a águia, pega aquele filhote, e quando ele não aguenta mais ficar no ninho, porque o ninho já está desconfortável e exigindo, incentivando aquele bebê águia a voar, ela se levanta e a mãe chega com muito carinho, pega a águia pelo pescocinho, leva no lugar mais alto no voo e solta. E a águia bebê começa a cair, começa e bater as asinhas. E pasmem vocês, ela não consegue voar. E quando ela começa a ficar desesperada, e começa a chegar perto do chão, e vamos espatifar, a mãe águia dá um rasante, desce, pega aquela águia e leva para cima. Aí a águiazinha fala assim: ai, minha mãe, me salvou, que gostoso. Quando ela abre o olho, a mãe dela está mais alto ainda. E aí ela olha e fala: mamãe. E a mamãe fala: filhinha. Blup, solta de novo. E assim ela vai fazendo até que aquela águia aprenda a bater asas e voar. Ela ensina o filhote desde pequeno a não ficar no comodismo. Assim é a palavra de Deus. Muitas vezes no começo, quando a gente se converte, meu Deus, a gente usa Deus até de horóscopo, já viu não? A gente pega a Bíblia e fala assim: valha-me Deus, fala comigo Jeová. Aí abre a Bíblia, pá! Há quem diga que tem gente que abre e está escrito assim: certamente hoje morrerás. Fala: Jesus amado, né? Mas a gente abre a Bíblia, cara, e é incrível, Deus fala com a gente. Aí a gente ouve uma música, está passando no lugar, ouve uma música, Deus fala com a gente. Vem o mendigo, Deus fala com a gente. Passa o bêbado, Deus fala com a gente. Para no trânsito, olha a placa, Deus fala com a gente. Para o caminhão, você olha o para-choque do caminhão, tem uma frase, Deus fala com a gente, sim ou não? Mas parece que à medida do tempo, que o tempo vai passando, isso vai parando.
E vai parando exatamente porque agora o seu ninho está mostrando os espinhos, irmão. Você precisa voar. E Deus começa a deixar de fazer essas coisas Nutella para que você se desenvolva, para que você desenvolva a sua salvação. E isso acontece, e é muito nítido, porque para que Ele vai te dar o Espírito Santo se não for para você usar e ser usado? Ousar. Na coinonia do Espírito que você aprendeu aqui. Então Ele quer que você vá. Ele quer que você se movimente, Ele quer que você faça acontecer, porque agora você se movimenta e o Espírito Santo vai junto com você. Quem recebe? Paulo está escrevendo em 2 Coríntios, dizendo ao povo da igreja de Corinto, que o selo de quem é realmente convertido é o Espírito Santo. Que o que sela essa salvação, o que sela esse propósito, ele diz mais, eu gosto da tradução que ele diz, o sim de Deus é o Espírito Santo para as nossas vidas. É a garantia de sermos selados pelo Espírito. É a garantia de que nós somos selados e que o Senhor fala sim e vai junto conosco. Paulo escreve aos Coríntios e ele detalha isso em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 19. Leia comigo. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo e por mim mesmo, não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, Ele é o sim de Deus. Ele não é sim e não ao mesmo tempo. Não tem meio termo, não tem vai com as outras. Não tem, é sim, sim e não, não, mas aqui não é nem sim nem não, ele está falando assim, ele é apenas o sim. O Espírito Santo não é dúvida para você. Onde há dúvida, há pecados. O Espírito Santo não é dúvida. O Espírito Santo não é mais ou menos, ele é o sim de Deus para você. Quando você recebe o Espírito Santo, você está entendendo o que? Deus me recebeu para que eu seja um representante, um mártir nessa terra para Ele. E agora eu preciso desenvolver a forma que eu vou viver para Ele nessa terra, para que os galardões estejam me esperando nos portais eternos. E Ele está dizendo, Ele não é o sim ou não, Ele é o sim, só o sim. Por quê? É o sim de todas as promessas de Deus. Porque é o sim das promessas. Ou seja, é o sim que todas as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, é o sim que o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, é o sim de que Ele te escolheu e vai te usar em nome de Jesus, é o sim que você não vai voltar mais atrás no caminho errado que você vivia, é o sim que você se converteu, está se convertendo e vai se converter até o final da sua vida, e quem recebe nesse lugar. Amém. Porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém. Amém. Por isso dizemos amém. Por isso dizemos amém. Por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus. Pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Você está entendendo o que ele está dizendo? Que o Espírito Santo é que te dá a certeza da salvação. Que o Espírito Santo é que te dá a certeza de que você está unido com Cristo. Que o Espírito Santo se movendo em você e através de você é que vai te dar essa convicção. Porque nós não podemos ser salvos só por Jesus. Mas a convicção da salvação, ela vai vir conforme você for trabalhando e se desenvolvendo nessa salvação através do Espírito Santo. E gente, é uma coisa muito simples, como é bom saber que o nosso Pai nos usa. Como é bom poder ser usado pelo Espírito Santo para dar uma palavra de profecia para uma pessoa e você saber que você mudou a vida da pessoa por causa daquele ato. Como é bom você poder colocar suas mãos e curar. Como é bom você poder profetizar. Como é bom você poder interpretar. Como é bom você poder mover nos dons. Você se sente um queridinho do papai, um filhinho do papai. Como é bom você ter autoridade sobre os demônios. Você sabe que um dia eu falei no culto, quem aqui quer expulsar um demônio durante a semana? Aí colocaram o corte na internet, me xingaram, tudo quanto é jeito de você imaginar. Só que eles não sabem que tem moleque de 12 anos aqui que já expulsou o demônio até dentro do ônibus. Eles esqueceram de quando Jesus envia a comissão dos 70, e eles voltam desesperados, aleluiados, chapados. E eles falam, Jesus, a gente deu ordem no teu nome e os demônios correram. Pegamos o demônio pelo chifre, amarramos pelo rabo. Essa tradução é minha, na minha linguagem. E Jesus não fica bravo. Jesus entra naquela euforia deles e fala assim, eu vi quando Satanás caiu do céu como relâmpago, eu vi. E ele fala assim, mas não fiquem nem felizes por causa disso não. Fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso aí é de menos. Vocês vão mover cada vez mais em meu nome.
Mas fiquem mais felizes ainda, porque esse Espírito Santo não está testificando somente o poder em vocês, o poder do Pai. Ele está testificando a salvação e a convicção da sua eternidade. Meu Deus! Você tem ideia do que é isso? É muito forte, irmão. E ele diz, pois é o próprio Deus. Olha o apóstolo Paulo entendendo tudo. Diga, o apóstolo Paulo entendeu tudo. Pois é o próprio Deus que nos dá, a nós e a vocês, a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Nos separou para quem? Eu dei o exemplo aqui durante o seminário. Você não cria um filho para ele ir embora e sumir da sua vida e você nunca mais vê-lo. Você cria um filho para ele sim constituir a sua família, multiplicar o que você ensinou e um dia te trazer netos, porque você quer ver o filho até o final da sua vida. E que bênção deve ser você poder morrer como Jacó, abençoando as pessoas, os filhos ao redor. Poder fechar os seus olhos entendendo e tendo o sentimento no Espírito Santo de missão cumprida na terra. Poder ir para melhor, sabendo que você cumpriu o propósito que Deus te chamou para cumprir. Sabendo que os seus filhos estão no Senhor e dando continuidade nas coisas do Senhor. Que bênção é isso? Que herança! E tudo que você tiver que fazer para que os seus filhos sejam assim, você deve fazer. Tudo que você tiver que fazer diante da palavra para que seus filhos tenham a herança espiritual, você vai ter que fazer. Para não deixar isso banal, para que eles entendam, para que eles vivam. Semana que vem a gente vai começar a falar a respeito de família. Aqui a gente vai falar muito a respeito de família, amém? E eles crescem tão rápido e é tão precioso cada minuto que você tem eterno. Porque tem pai que só se preocupa em deixar a herança natural. Ah, o meu filho vai ser desembargador, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser isso. Seu filho tem que ser um homem de Deus, irmão. Se ele for um homem de Deus cheio do Espírito Santo, todo o resto vai ser fácil para ele. O problema é que se ele não for. A herança que você vai deixar verdadeira para o seu filho é a herança espiritual. É por isso que a gente vê tanta gente juntando dinheiro. A gente foi ver um terreno, e aí na esquina desse terreno tem um senhorzinho que fica sentado. Eu fiquei sabendo que esse senhor é dono de todas as fazendas ao redor. E um senhorzinho simples, com chinelo de dedo. E aí a gente ficou sabendo que os filhos já estão desesperados, porque ele está perto da morte, e os filhos já estão desesperados para vender e torrar tudo. Ou seja, o cara tem fazendas, ele viveu a vida inteira uma vida simples de chinelo de dedo, para poder dar alguma coisa para os filhos, e os filhos estão desesperados para ele morrer, para poder vender. Que herança que ele deixou? Terra. Terra que nesse Brasil, do jeito que está, de repente não seja nem de ninguém daqui a pouco. Vai saber. Mas a herança que você deixa espiritual para os seus filhos, ela jamais poderá ser roubada em nome de Jesus, amém? E Paulo está falando a respeito disso, de se cumprir um propósito. Como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. Você tem ideia? Porque o sim de todas as promessas de Deus, por isso dizemos amém, por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus, pois o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, ele pôs a sua marca em nós, o Espírito Santo, e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia, diga, a garantia das coisas que ele guarda para nós. Ou seja, se nós estivermos sempre mantendo a chama do Espírito acesa, ele nos garante que todas as promessas de Deus vão se cumprir nas nossas vidas, através das nossas vidas e para os nossos filhos. Amém. Quem recebe? Amém. Agora, mantê-lo sem entristecê-lo, o que a gente faz muitas vezes, é o nosso dever. Não é a nossa obrigação, porque o Espírito Santo não obrigou a gente a nada, Lucas, mas é o nosso dever. É o nosso dever manter o Espírito Santo feliz. Afinal de contas, ele geme com gemidos inexprimíveis por nós. É o nosso dever manter o Espírito Santo ativo nas nossas vidas. Ele quer ser usado e quer te usar. Ele quer ser Deus através de você. Foi para isso que ele foi enviado para a terra, para nós, para os filhos. É o nosso dever manter essa chama acesa, é o nosso dever. Efésios, Paulo escreve aos de Éfeso, no capítulo 4, versículo 30, e diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçam, porque vocês estão selados nele, gente. Não deixem ele triste. E como a gente deixa ele triste, irmão?
Porque agora Ele está conosco para sempre. Agora não tem jeito de mandar Ele embora. Porque se a gente for num lugar ruim, que a gente não deveria ir, e Ele avisou que a gente não deveria ir, a gente vai levar Ele junto. Se a gente quiser viver uma vida errada, Ele vai estar junto vendo todos esses erros. É por isso que tudo agora na nossa vida, a gente vai ter que aprender a santificar. Aprender a maneira que Ele gosta, aprender a maneira que o agrada, para que a gente não deixe Ele triste. Não entristeçais o Espírito Santo. Sabe que eu gosto muito do rei Davi? Porque Davi entendeu toda essa pegada de intimidade com o Espírito Santo já naquela época. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava em 3 tipos de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. Reis, profetas, levanta o dedinho e fala. Reis, profetas. Mais uma vez. Reis, profetas. Para decorar. Reis, profetas, sacerdotes. No Antigo Testamento era assim, hoje é em toda a carne. Mas no Antigo Testamento era só sobre reis, profetas e sacerdotes. E o Davi, ele entendeu que não tinha a ver com a limitação. Presta atenção no que eu vou falar para você, irmão. Ele entendeu que não tinha a ver com a limitação da vida dele, nem com os erros que ele muitas vezes tinha. Muito menos com as vezes que ele entristecia o próprio Espírito. Mas tinha a ver com manter o Espírito na vida dele. E ele entendeu rapidamente que para manter o Espírito na vida dele, Jimmy, era necessário arrependimento sincero, verdadeiro. Não dava para enganar o Espírito Santo. Não dava para fazer um jeitinho brasileiro com o Espírito Santo. Não dava para falar uma mentirinha para o Espírito Santo, para viver na mentira, porque somente quem é filho do diabo. A única paternidade atribuída a Satanás é qual? A mentira. Ele é o pai da... Não dá mais para viver assim, com a mentirinha branca. Não existe mentirinha branca. Todas as vezes que você entristecer o Espírito Santo, você vai precisar se arrepender, irmão. Porque agora Ele está com você até a consumação dos séculos para sempre. Bispo, é sempre assim? É. E quando você entristece Ele? Eu faço a mesma coisa que eu estou ensinando para você. E a gente vai fazer até o final da nossa vida, cada vez menos em nome de Jesus. Subentende-se que nós estamos melhorando, dando uma melhoradinha. Olha para o seu irmão e fala que você deu uma melhoradinha a cada dia em nome de Jesus. Agora, Davi entendeu tanto isso que quando ele escreve o Salmo, presta atenção nesse Salmo, Salmo 51, versículo 10. Olha o que está escrito, gente, leia comigo. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Por que Davi está falando isso para o Senhor? Porque o coração vai deixando de ser puro. E porque a vontade vai acabando. Mas ele tem a consciência, não é o sentimento, é a consciência, é uma fé inteligente, de que ele não pode deixar apagar, ele não pode deixar a chama se apagar. Então ele já está falando para Deus antecipado, ele está orando, e está no preventivo, ele está falando, cria em mim um coração puro, me dá de novo, me renova a vontade, não deixa acabar. Olha como ele continua, gente, 11. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Meu Deus! Ele entendeu a necessidade e o desespero que ele tem que ter para não perder agora a pessoa mais importante da vida dele. Lá atrás, antes de Jesus se manifestar, ele já estava entendendo. Ele entendeu que se ele tivesse sem o Espírito Santo, ele ia começar a cambalear. Ia começar a virar crente que bate cartão no culto de vez em quando só para desencargo de consciência. Ia fazer jeitinho brasileiro, ia começar a negociar as coisas, ia começar a voltar atrás na vida passada, ia começar a voltar atrás nas amizades passadas, ia começar a voltar atrás nas atitudes passadas, e ele ia perder aquilo que ele tinha ganho, Marcelo. O Davi entendeu, olha para o seu irmão e fala, o Davi entendeu. Continua o Salmo, no 12. Dá-me novamente a alegria da tua salvação. Igual quando você se converteu. Dá-me novamente a alegria da tua salvação. E conserva em mim o desejo de ser obediente. Meu Deus! Era assim ou não era? Quando você se converteu, era assim ou não era? Que dia que tem? Quando tem? Aonde tem? Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de Deus. Era assim ou não era? Por que não é mais? Ou é? É?
porque você está entendendo. Dá-me novamente a alegria da tua. Sabe uma coisa que eu percebo na parábola das virgens? É que todas elas dormem. A Bíblia fala que quando o noivo chega, todas elas estão? Todo mundo dorme, irmão. Todo mundo dá uma vacilada. Todo mundo dá uma dormidinha, fica sonolento, perde o time. É meio que concernente à nossa inclinação natural de corpo. Mas todos aqueles que têm o Espírito Santo também vivem preocupados em não perdê-lo. E viviam preocupados em fazer esse tipo de oração que Davi fazia. Senhor, não deixa eu perder. Senhor, me dá o primeiro amor de volta. Dá-me a alegria da tua salvação. Dá-me novamente a alegria da tua salvação, Senhor. Que eu ia para o culto. Meu Deus, eu fui salvo, eu não merecia ser salvo. Eu estou aqui, então eu quero. Eu nem sei cantar essa música, eu vou gritar. Eu não sei cantar, mas eu grito. E esse negócio de grito que a gente tem aqui ajuda bastante, irmão. Tem um monte de gente que não sabe cantar, mas na hora de gritar, grita. E tem gente que aprende a cantar e para de gritar. Não é para parar. Porque quando você está gritando, você está expondo, você está tirando para fora o seu fôlego de vida. Dá um grito aí, deixa eu ver. Fôlego de vida. Está vivo. Eu não sei se você lembra, mas quando a gente se converte, parece que a gente entra em outro mundo, não parece? Aí parece que a gente está meio zen assim, aí fica meio olhando tudo em slow motion, assim, em câmera lenta. Fica... Nossa, não é? Quem lembra disso? E quem disse que é para parar? É para continuar assim, bobão. Chapado na presença de Deus, querendo mais o Senhor, querendo mais das coisas de Deus, ouvindo o testemunho das pessoas, falando, nossa, sabe, ouvindo, sabe, praticando a fé, multiplicando a fé, querendo participar das coisas. Eu tenho que esperar o governo 7 semanas para poder, não, eu quero participar de... Tem gente, que não espera o governo, que vem ajudar dia a dia no alvo, não quer nem esperar o governo. Ele não está cansado para Deus, não. Ele está grato. Enquanto tem crente falando, ai, trabalha demais. Eu só quero dar o dízimo e pagar o Deus assalariado. Tem gente que está tão cheio do Espírito Santo que ele acha de menos. Ele quer mais. Ele quer estar todo dia junto com a galera. Ele quer estar todo dia partindo pão. Ele quer estar todo dia falando das coisas de Deus. Ele não quer mais assistir televisão. A gente fica doidão, irmão. Sai da casinha. Sim ou não? Quem já saiu da casinha na presença de Deus aqui? E quem disse que é para voltar para a casinha? Levanta a mão e fala assim, a oração de Davi nas minhas palavras agora é, Senhor, Espírito Santo, me ajuda a nunca mais voltar para a casinha. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser uma pessoa obediente. Conserve em mim que eu sempre queira obedecer e ser obediente. E aí o 13 termina dizendo assim, então... ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Olha como Davi entende. Ele termina, sabe como? Agradando o Espírito Santo. Porque qual é a coisa que o Espírito Santo mais ama? Vidas. E aí depois que ele pede tudo, fala assim, deixa eu cheio, conserve em mim a vontade de te adorar, conserve em mim a alegria da salvação, traz para mim de volta o desejo puro, o coração puro. Por quê, Senhor? Para que eu seja usado pelo Senhor para ensinar outras vidas a serem assim também, porque eu vou multiplicar, não vou guardar só para mim. Tudo tem propósito, irmão. Ele está concretizando o propósito dele. Sabe que quando Davi faz essa oração, cria em mim um coração puro? Você sabe qual era o contexto? Davi tinha acabado de pecar com Betseba. Você já sabe, mas não custa lembrar. Betseba era uma mulher linda, mulher do primeiro soldado, do ponta de lança de Davi. Davi já tinha as mulheres dele, a mulher dele, as concubinas, as esposas. Ele era um rei, era permitido isso na época. Ele tinha toda a riqueza, ele era um guerreiro extraordinário. Mas agora ele começa a falar, eu estou rico. Estou podre de rico, tenho tudo que Deus me deu, e Deus me deu o ministério, Deus me deu a unção, Deus me deu o título, Deus me deu o reino, Deus me deu tudo, então eu não vou mais para a guerra, eu não vou mais guerrear, não vou mais trabalhar, eu vou ficar aqui com o pé para cima. E aí ele sai para o terraço. No dia que ele sai para o terraço, ele avista uma peladona. O nome dela era Betseba. Eu não sei se ela estava pelada para chamar a atenção dele propositalmente, ou se, de repente, ela estava sem querer e ele que estava com o olho muito esperto.
Ele tinha um terraço mais alto que todas as casas do reino eram mais baixas. Quem vai para Israel comigo vai perceber isso lá. E ele conseguiu avistar uma mulher peladona na janela, ou tomando banho. E a mulher, ela era linda. O Davi ficou doidão, falou, eu quero. Quando você vai estudar a fundo essa história, você vê que a palavra usada para quando Davi tem a relação com Betseba, ela também pode ser traduzida como estupro. Então existem algumas linhas teológicas que dizem que Davi não só tomou a Betseba para ele, mas como a estuprou, ou a violentou, a forçou. A gente não sabe até onde isso é fidedigno ou não, mas a palavra pode ser traduzida assim, então existe uma briga teológica nisso. Indiferente disso, ele deixou Deus triste em todas as áreas. Ele roubou a mulher do funcionário que servia ele com todo o coração. Ele adulterou, cometeu adultério, roubo, né? Mandou matar depois Urias, e ele não mandou matar, ele fez com que Urias morresse, ou seja, ele fez com que ele fosse morto, colocou ele de frente de batalha para ele morrer. Cobiçou e fez todos os erros do mundo ali. E tomou a mulher para ele. O profeta Natan chega nele e fala assim, ô Davi, deixa eu te contar uma história. Tinha um homem que tinha um monte de ovelha, tinha um homem que só tinha uma. E o homem que tinha um monte de ovelha, em vez de se contentar com as ovelhas dele, quis usar do homem que tinha uma. O que a gente faz com um homem desse? Ah, o homem desse é um traste. Um homem desse aí, meu Deus, tem que matar ele, pendurar ele de ponta cabeça. É a minha versão, tá bom? Natan fala assim para ele, o profeta, Davi, esse cara é você. Esse cara sou eu? Você fez isso. Davi poderia cortar a cabeça do profeta, mas Davi era um rei que sabia que a autoridade dele não era maior do que a autoridade do sacerdócio. Então ele abaixou a cabeça. E o mais louco de tudo é que a Bíblia diz que Davi vai. E o Natan fala assim, agora por causa disso, Davi, a espada dos amonitas não vai sair da sua vida, da sua família. Ou seja, você vai ficar sofrendo retaliação até o final da sua vida, Davi. Abaixa a cabeça. E não só isso. O bebê que está na barriga dela vai morrer. A Bíblia diz que Davi se arrepende. E ele corre. No palácio dele, ele deita no chão e entra em jejum. E ele começa a jejuar desesperadamente, dizendo para Deus, não mate essa criança. Já não chega tudo que eu já fiz. Ele estava tão cego que ele mandou matar, ele roubou, ele destruiu, igual o diabo. Mas ele não percebeu nada a ponto de falar, o cara que fizer isso vai morrer. Ele estava cego. E quando ele entende o erro dele, ele imediatamente começa a se arrepender no nível, Lucas. Porque o seu arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto o seu pecado. Essa frase é de um homem que chama Paul Washer. O seu arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto o seu pecado. Eu acho muito fenomenal. Ele mete a cara no chão e começa a jejuar, e ele fica sem comer dias, e o funcionário dele chega um dia para ele jejuando, falando, Deus, me puna, mas não mata essa criança, Deus. Não mata essa criança, a criança não tem culpa. O funcionário dele chega nele e fala assim, Davi, ô rei Davi, acho que ele olha pensando, será que Deus poupou a criança? A criança morreu. A Bíblia diz que Davi levanta do chão, não fala absolutamente nada. A Bíblia diz que ele está sem comer, ele está fraco, ele vai comer, se alimentar. Ele come, joga um monte de comida, come, fica forte. E qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Se deitar com Betseba de novo. O homem era um hamster. Eu imagino, aqui conjecturando cá com meus botões, que a cabeça de Davi foi o seguinte, agora o erro está feito, não tem como reparar, não tem como trazer mais a vida do marido dela, eu já adulterei, já trouxe ela para mim, agora eu vou assumir, e vou assumir tudo. Vou assumir o erro daqui para frente da minha vida em tudo. E vou ser um bom marido. A Bíblia diz que nos últimos dias da vida de Davi, trouxeram concubinas, meninas novinhas para ele, para esquentá-lo. E ele não quis ter relação com nenhuma delas. O que nos parece é que Davi teve um arrependimento sincero para o resto da vida dele. Ele honrou aquela mulher para o resto da vida. E a Bíblia diz que Davi vai se deitar com Betseba. E sabe o que eu acho mais extraordinário em tudo? É quando Davi se deita com Betseba, a Bíblia diz assim, ó. E Deus aceitou a Salomão. Ou seja, ela fica grávida e o rei Salomão nasce. De alguma forma, parece que aquele bebê acabou sendo uma redenção.
E de alguma forma parece que o arrependimento dele foi tão grande que ele consegue conquistar a bênção sobre a vida de Salomão naquele momento, apesar de ter consequências para o resto da vida dele por causa da espada dos amonitas. A gente vai estudar a vida de Davi, vai ver que Davi depois teve um filho, Absalão, que quis roubar o trono. Teve o outro que estuprou a irmã, e o outro matou o outro porque estuprou a irmã. E só desgraça na vida dele, a espada dos amonitas. A Bíblia diz que Davi, quando foi roubado, o trono lhe foi roubado pelo próprio filho, ele queria poupar o filho, mas o filho estava fazendo atrocidades a respeito dele. E ele fica preocupado com o filho. O que me parece é que o coração de Davi era assim: eu só estou pagando e os meus filhos estão ruins assim por causa das escolhas que eu fiz. A Bíblia diz que o filho dele fica pendurado, Absalão fica pendurado numa forca, numa árvore, num galho de uma árvore. E os caras vão e matam o filho dele. E ele fica tão bravo que ele mata os caras. Porque por mais que o filho dele estava se revoltando contra ele, ele não queria que matasse o filho dele. Olha o coração de Davi. E a Bíblia diz que as árvores do pântano mataram mais homens do que os soldados ou as espadas. Porque Deus, quando Ele quer te honrar, irmão, Ele usa até a natureza para te honrar. Não vai precisar usar as coisas naturais que todo mundo acha que precisa. A gente aprende um monte de coisa nessa história, mas o que eu acho mais extraordinário é a forma que Davi condicionou o coração dele dali para frente para não perder mais o Espírito Santo. E tudo isso porque o interesse dele era nunca mais perder o Espírito Santo da vida e da família dele, amor. Era nunca mais perder o Espírito Santo da vida e da família dele. Era nunca mais perder a unção do Espírito da vida. E sabe o que Davi fala? Ele faz uma oração em um salmo, eu quero que você leia comigo. Salmo 32:3. Vamos ver se é esse mesmo o coração dele? Presta atenção, olha o que ele diz. Enquanto não confessei o meu pecado. Como que o crente fala? As coisas velhas se passaram, tudo novo se fez. Não precisa falar nada, não precisa confessar nada, isso é coisa de doido. Então vamos ver? Davi, entendendo o Espírito Santo. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigastes, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então, eu te confessei o meu pecado. Deus já não sabia? Deus sabia? Mas era necessário que ele se arrependesse. Então eu te confessei o meu pecado, e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoastes todos os meus pecados. Por isso, Deus, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas do sofrimento vierem, não chegarão até eles. Todos os que errarem devem orar e confessar os seus pecados. Dessa maneira, os problemas, as desgraças não chegarão até eles, da mesma forma que quando eu confessei, pararam de chegar até mim. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O que Davi entendeu? Que para manter o Espírito Santo na vida dele, ele não poderia ter uma casca, ele não poderia mais ter uma máscara, ele não poderia mais adubar ou conservar as coisas erradas na vida. Se ele errasse, ele teria que confessar e consertar, até que ele não errasse mais. Se eu mentia, agora toda vez que eu mentia, eu vou cobrir com uma verdade, eu vou falar, Senhor, menti de novo, até eu não mentir mais. Se eu roubava, porque tem gente que acha que porque mente é um pecado menor do que quem rouba. A Bíblia diz que não existe nem pecadinho nem pecadão para Deus. Existem consequências diferentes de pecado só. Qual é a diferença de uma pessoa que vive com a mentirinha branca na vida dela ou uma pessoa que assassina? Para Deus nenhuma, só as consequências. A consequência de um assassinato é muito pior porque envolve outra pessoa. Mas o pecado é pecado. E pecado quer dizer errar o alvo. Ou seja, Davi entendeu que não dava mais para ele manter uma casca, não dava mais para ele esconder. Ele teria que ser transparente agora, igual vocês já viram. Igual um certo vaso transparente cheio de água transbordante. Agora ele teria que ser transparente com Deus, transparente com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo não se enojasse dele, continuasse amando e continuasse com a sua chama acesa na vida dele. Um tempo depois, Salomão escreve nos Provérbios. Veja que Salomão, na época
de pico da vida dele, a época que ele estava com a mulherada, que ele estava fazendo as coisas erradas, estava sacrificando outros deuses, estava fazendo tudo errado, esqueceu um pouco de Deus, Deus teve que se retirar da presença, não se manifestava no templo, e ele estava com tudo, se achando gostosão. Ele escreve cantares, explicando sobre o sexo, sobre as mulheres e tudo mais. Aí o rei Salomão entra no lugar na vida dele de provérbios. É a época que ele está pensativo. Ele está pensativo, está pensando, será? E ele começa a falar o sábio, a sabedoria é isso, a sabedoria é isso, a sabedoria é isso. E olha o que ele fala nessa época. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Outra tradução, quem esconde seus pecados jamais. Eu vi crente a vida inteira escondendo os pecados, gente. Gente, eu cresci na igreja evangélica desde os 19 anos de idade. Eu via gente de Deus, de verdade, eram de Deus. Mas não prosperavam e não cresciam. Eu tinha uma indignação dentro de mim por ver aquilo. Porque eu ficava pensando, mas Deus não é de verdade? Deus não falou e não deu promessa? Por que essa mulher vive nessa desgraça? Ela é uma mulher de Deus, ela ora forte, faz umas orações do repleplé. Poxa, tem uma vida consagrada a Deus, a minha vista, a minha visão tinha. Mas estava cheio de pecadinho escondido. Davi entendeu naquela época que não adiantava, se quisesse ser cheio e manter o Espírito Santo, e ser usado pelo Espírito Santo dali para frente, e manter a chama do Espírito Santo acesa, ele não poderia mais ter pecadinhos escondidos. Sabe o PP, o pecado de estimação? É o PP. Eu vi crente a vida inteira, pessoas de Deus, gente, dava para saber que a pessoa era de Deus, mas cheio de pecadinho escondido e não prosperava. E aí a culpa é de Deus, a culpa é de quem? Aquele que esconde seus pecados jamais prosperará. Depois Salomão entra numa fase da vida dele de arrependimento, e ele começa a escrever Eclesiastes, e eu creio particularmente que Salomão se arrependeu de todas as atrocidades que ele fez até o último dia da vida dele. A Bíblia diz que ele sacrificou até Moloque, e Moloque recebia crianças, então provavelmente ele também deu filhos. Ele chegou num nível muito baixo, mas seu arrependimento foi verdadeiro. O problema é que tem muita gente adubando coisas erradas, dizendo, depois eu me arrependo. Quem te garante que o arrependimento verdadeiro virá à sua vida até o último dia da sua vida e que vai dar tempo de você se arrepender? A gente vem para o Novo Testamento. E um dia eu estava lendo essa palavra e sabe que o conhecimento revelado é uma coisa muito extraordinária, gente. Porque você lê a Bíblia, já leu a Bíblia de capa a capa 200 mil vezes, né? E aí quando você de repente tem o conhecimento revelado de alguma coisa, aquilo salta na sua frente. É uma delícia, porque o Espírito vivifica. E eu lembro que quando eu li essa palavra, o pastor Bart, que eu tinha 14 anos, o pastor Bart era um homem cheio de Espírito Santo. Li a Bíblia um monte. Ele falou, meu Deus, bispo, como é que eu nunca vi isso? Como é que você lê desse jeito? Eu não vi. E Atos, no capítulo 19, no versículo 19, mostra claramente a satisfação e a inteireza, a integridade do Espírito Santo quando uma pessoa resolve não esconder mais os pecados da vida. Ou seja, não ser só crente evangélica, mas ser uma pessoa transparente, quente e cheia do Espírito Santo. Quem recebe? Atos capítulo 19, versículo 19. Leia comigo. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e trouxeram para queimar diante de todos. Quando calculamos o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Mas volta um pouquinho, coloca no 17 para mim. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era agradecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando, leia comigo, e muitos dos que tinham crido vinham, mais uma vez, e muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente os seus feitos. Era um povo que estava convertido num nível, irmão. Eles estavam se convertendo num nível que eles não estavam mais nem aí para a reputação deles. Eles contavam publicamente os lixos que eles haviam feito na vida deles. Eles confessavam publicamente sobre os seus feitos e os seus erros. Por quê? Para que aquilo se tornasse um peso, uma sujeira e nunca mais voltasse na vida dele. Era um povo que já estava se convertendo, entendendo que não poderia viver em Cristo ou cheio do Espírito Santo, escondendo pecadinhos.
guardando o pecadinho de estimação. E isso é nascer de novo. Isso é nascer no Espírito, gente. Não quer dizer que você não vai errar mais. Quer dizer que você nunca mais vai esconder nada de errado. Quer dizer que agora você é um livro aberto. Quer dizer que agora as pessoas podem te ler e até quando você errar, as pessoas podem ver você consertando também. Quer dizer que agora você é um cristão verdadeiro, não porque você não erra, mas porque todas as vezes que você erra, você conserta. Eu gosto e quero terminar em João, no capítulo 3, versículo 5, que diz assim: respondeu Jesus: em verdade, o Senhor Jesus dizendo a Nicodemos, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, continua fazendo as coisas da carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Não, Nicodemos, você precisa nascer do Espírito. E quando você nascer do Espírito, vai existir uma vontade inconfundível e desesperadora dentro do seu coração, Nick, de você não voltar mais atrás na vida passada. Vai existir uma vontade desesperadora de você manter a chama do Espírito acesa, essa coisa gostosa, essa unção, essa verdade que a gente recebeu aqui. Vai ter um desespero para que você não volte ao velho homem, vai ter um desespero para que isso se acenda cada vez mais e não se apague. Se você é nascido do Espírito, vai ter um desespero para você não perder mais nenhuma palavra, para você não perder mais nada. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Vai ter um desespero pelas coisas verdadeiras, vai ter um desespero para que você tire de você aquilo que pode apagar ou simplesmente ameaça essa chama de se apagar. O que é nascido da carne é carne. Vocês já eram nascidos da carne, mas importa que você nasça do Espírito. Não é só receber o Espírito, é nascer do Espírito, é nascer para o Espírito, é viver para o Espírito. É não ter mais dentro de você cada vez menos o brilho do mundo e cada vez mais o brilho do Espírito Santo. É querer cada vez mais estar perto de gente que está buscando aquilo que você está buscando. É querer não se distrair mais. É poder orar para Deus e dizer, acende em mim a chama, não deixa ninguém roubar, me conserva, me renova, me restaura. Eu quero mais. Deus, se eu tivesse culto todos os dias, eu estaria todos os dias. Se eu tivesse todo... Senhor, eu quero comer mais. É um desejo desesperador que faz a gente nem ficar até para o mundo meio que irresponsável, mas na verdade é como um homem que encontra uma pedra preciosa e ele não descansa enquanto ele não tem dessa pedra preciosa. A gente teve dias maravilhosos aqui na presença do Espírito, e agora o mais importante é que essa chama não se apague nas nossas vidas. Ontem eu falei com a minha esposa, a hora que ela voltou do culto, eu falei, e aí, como é que foi o culto? Ela falou, nossa, tá uma delícia, porque a igreja está cheia, as pessoas estão cheias, as mulheres estão cheias. Todo mundo está querendo, todo mundo está te querendo, Deus. E eu falei, é isso. Agora é importante que se mantenha essa chama acesa. Bispo, eu voltei do retiro radiante, continue radiante. E quando chegar o outro retiro, você vai estar mais radiante ainda. E vai ser acumulativo, e cada vez você vai querer mais, vai querer mais. E aquilo não vai sair mais de você. Querido, eu faço esse exercício até hoje, eu faço esse exercício até hoje. Olha para mim. Eu faço esse exercício até hoje. Vira e mexe, eu vejo que a chama está meio assim, ó. Eu vou lá e começo a fazer tudo, abanar, dar oxigênio para que ela se acenda de novo. Vira e mexe, eu vejo que eu estou me distraindo com alguma coisa, eu me recolho. Vira e mexe, minha esposa e eu vemos que a gente está dando umas bancadas no casamento, a gente fecha para balanço. Vira e mexe, a gente vai dando manutenção para que a chama não se apague mais. Tem gente que quer manter uma chama fake. Acha que manter a chama é só ficar no pico de festas. Até, eu estou falando de dentro da igreja, não estou falando de fora não. De festas evangélicas, de festa da igreja, de conferência, de tudo. Isso tudo é muito bom, não é ruim. Mas não é isso. O verdadeiro avivamento não está no barulho dos dons, mas no silêncio dos frutos. É manter a chama acesa
produzindo frutos de arrependimento todos os dias. Produzir vós frutos de arrependimento. É manter a chama acesa sempre buscando. É saber que agora não precisa ter uma super música power, forte, para você entender que você está cheio. Você não precisa sentir um ventinho para saber que vai arrepiar. Mas quando a chama está acesa, tudo que vier de Deus te enche. Você está facinho, sabe? Não precisa ter um culto bombástico, mas até na bronca você se satisfaz e se enche de Deus. Fala, obrigado, Senhor, porque o Senhor está me corrigindo, está me renovando, porque o Senhor só açoita quem o Senhor ama, e eu entendi que o Senhor me ama, e eu estou aqui aberto para correção, eu estou aqui aberto para transformação, eu estou aqui aberto, Senhor. É perceber que o dia que você olha no relógio preocupado em acabar o culto, você está se esfriando e você fala, não quero, então eu não vou mais com relógio, porque eu não quero viver no Cronos, eu quero viver no tempo de Deus. É perceber que se os seus olhos estão ficando maus, você precisa fazer aquilo que Jesus falou, corte-os. Não é tirar os olhos do seu rosto, é tirar os olhos do lugar onde não devem estar. Sabe? Nós tentamos entender ou ministrar o Espírito Santo nas nossas vidas, entendendo que só na hora do pico, na hora que a gente tiver a manifestação. Não, querido. A maior prova e selo do Espírito Santo na sua vida é justamente a sua convicção, a sua continuidade. Os dons vão passar, como o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, mas o amor pelas vidas, pela obra, o amor pela presença do Espírito, tudo isso não vai passar, vai ser eterno. O maior dom que o Espírito Santo nos dá é o amor. E não é esse amor fictício que é pregado na novela, não. É um amor que corrige, é um amor que conserta, é um amor que obedece. Esse é o maior dom. Todos os dons são bons e são equipamentos e são para ser usados, mas o maior é esse, é o amor. Por isso coloca a mão no seu coração e diga, Pai, eu entendo a Tua palavra. Diga, Pai, eu recebo a Tua palavra. E agora eu faço uma oração consciente. Diga, eu faço uma oração racional. E eu peço ao Senhor, Espírito Santo, não me deixe te apagar. Me ensine, Pai, a deixar o Teu Espírito aceso em minha vida, porque eu declaro que a garantia e o selo e o sim de Deus em minha vida é a presença do Teu Espírito, e eu desejo e decido mantê-lo sem entristecê-lo, porque esse é o meu dever e o meu alvo de vida. Assim como Davi se arrependeu, eu também quero ter um espírito e um coração arrependido em nome de Jesus, e decido neste culto nunca mais deixar pecados escondidos em nome de Jesus. Eu não vou extinguir o Espírito Santo da minha vida, porque todo aquele que esconde os seus pecados jamais prosperará. Mas eu declaro que eu serei um livro aberto, e eu prosperarei em todas as áreas diante de Deus, do Filho, do Pai e do Santo Espírito. E em todo o tempo eu serei aberto, verdadeiro e transparente, porque eu nasci da carne, mas agora decidi nascer do Espírito. E essa é minha oração consciente em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra aqui? Tem fôlego de vida aí? Levante os braços bem altos e diga, Espírito Santo, dá uma voltinha, fala, eu estou aqui. Diga, livre, leve e solto. Diga mais alto, livre, leve e solto. Diga, transparente na Tua presença, pronto para viver todos os dias o novo do Senhor. Diga, Espírito Santo, eu te adoro e te agradeço
por sua presença, que vai comigo para casa, porque eu sou firme, constante, sempre abundante na obra de Deus, sabendo que o meu trabalho não é em vão, e é por isso que eu me esqueço das coisas. Manda um beijo para Jesus. Beijai o Filho. Beijai o Filho. Beijai o Filho. Deus abençoe sua semana. Eu te amo em Cristo. Boa semana. Fique cheio do Espírito.